para a gente começar, gostaria de chamar Reinaldo Pamponê, nosso convidado, para abrir o dia de hoje. A gente convidou o Reinaldo pela sua figura inovadora, sempre brilhante e provocativa. Ele é empreendedor da Itznum, foi empreendedor da Eletrocooperativa, vem trabalhando com negócios sociais, com economia criativa em rede, e vai compartilhar um pouco para vocês sobre as ideias e os projetos que ele vem fazendo e nos instigar a agir. A palavra é com você. Boa tarde a todos. Vendo amigos aqui, Fiat, tudo bom? Então, começar logo agradecendo, né? Acho que passaram muito tempo agradecendo, mas acho que essa construção desse novo, desse social good, tudo que a gente fala é a gente voltar a ter gratidão pelas coisas, né? Às vezes eu vou nos eventos, as pessoas falam assim, eu vou querer agradecer a todo mundo, não vai ficar aquela timidez de agradecer, mas eu quero começar minha fala hoje dando muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, tá? E parabenizar e agradecer o convite e espero que a gente tenha 30 minutos aí divertidos. Quando me foi feito o convite para para discutir aqui social good, eu tenho um problema muito sério, que eu não consigo pensar numa coisa só, tá? E a gente sempre foi muito acostumado a pensar as coisas de uma forma cartesiana, né? É uma coisa ou outra, tá? E eu ouvi falar muito aqui das questões das redes, das visões sistêmicas, das questões da complexidade de juntar as coisas. Eu acho que o grande desafio do social good é integrar com o que eu chamo de good economy, tá? Porque o que sustenta o movimento social e a evolução da sociedade hoje é uma economia voltada para esse propósito. Então, não adianta a gente dissociar, tá? A gente vai ter que aprender fortemente a colocar o mais nas coisas. O nome do jogo agora não é o ou, é o i, tá? A gente sempre foi muito acostumado a separar. Separar é fácil, eu quero ver juntar, tá? Na hora do problema, separa, não, como é que junta? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente foi educado a dividir, a se diferenciar, a tentar ser diferente de tudo, quando na verdade hoje a gente tem que se ver mais como iguais, como pares, e começar a interagir numa sociedade em rede, que é uma sociedade que dialoga entre pessoas que nada mais são do que com suas virtudes, suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas fortalezas, mas acima de tudo humanos. E o mais de novo, né? A gente hoje vive uma era de crise institucional absurdamente grande. As instituições que foram desenhadas para atender às demandas do século passado estão enfrentando uma crise de identidade, de funcionamento sem precedentes, tá? As pessoas estão sofrendo. O dilema contemporâneo é o que se chama hoje de depressão. As crianças tomando Ritalina na escola e os jovens os mais velhos tomando tarja preta para dormir, tá? O que é que significa isso? A gente vive uma sociedade que está deprimida. O que é que significa essa depressão? A depressão é a não expressão. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo, de fato, botar a sua força na potência máxima. Isso está começando, mas ainda falta muito. As instituições superaram a força humana, tá? Hoje, o ser humano não é mais um ser humano, é um cargo, tá? Um sintoma contemporâneo que é extremamente interessante, que eu testo e vejo isso direto, é quando você liga para algum lugar, aí você fala, meu nome é Reinaldo. Reinaldo da onde? Dá vontade de falar, da Bahia, tá? Porque você, para ser atendido em algum lugar, numa relação institucional, você tem que se apresentar como instituição, não como pessoa. E a gente repete isso o tempo todo, tá? E o que são as instituições se não são as pessoas? Tá? Não é um banco que toma a decisão, é um presidente de um banco que está lá tomando a decisão. Uma pessoa que tem pai, tem mãe, tem filho, tem sobrinho, sente, ri, chora. Então esse é um desafio extremamente interessante de como é que a gente volta a dar significado para as pessoas no ambiente institucional,
como é que a gente ressignifica o papel da instituição no mundo. Tá? Ou seja, a gente está num momento fantástico, né? Porque nós estamos sendo convidados a inventar uma nova era. E aí vem sempre a pergunta, né? Como é que a gente gera riqueza distribuída? Eu gosto muito de falar essa questão de riqueza distribuída. Tá? Gerar riqueza é fácil, entendeu? Acúmulo, 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 acúmulo. Eu quero ver você potencializar a sociedade e gerar riqueza distribuída, para que todo mundo possa participar da construção econômica desse novo mundo. Aí vem aquele dilema, né, que é uma frase muito simples, né, mas que vale muito a pena a gente praticar isso, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. Já ouviram falar isso várias vezes, né? Essa é uma frase que vem sempre na nossa cabeça, mas que vale a pena a gente entender o que é dar o peixe e o que é pescar, o que é ensinar a pescar. Tá? Pescar o quê? Eu outro dia fui ouvinte de um seminário que me chamou muita atenção a abordagem do professor de Harvard. O nome dele é Ricardo, ele é venezuelano, ele cuida do centro de investimento de impacto, de como se constrói, como se investe para gerar impacto nos lugares e tal. Ele fez uma definição que eu achei que é extraordinária para a gente formular a forma como é que a gente está lidando com essa questão de geração de riqueza e, acima de tudo, reconhecer que país nós estamos. Tá? Ele tem deu uma definição que é fantástica. Tá? O que é a geração de riqueza? Então, onde é que está essa riqueza? Primeiro, vamos pensar que a riqueza é como se fosse um conjunto de letras de um alfabeto, que são os recursos disponíveis. E se a gente for olhar no nosso país, tem recurso disponível. Hein? Até pobreza ao monte para a gente crescer o mercado ainda existe no nosso país. Só que a gente está crescendo menos do que os Estados Unidos até economicamente. Tá? O que é que tem de interessante? Você tem as letras, só que o que é que a letra, teoricamente, estamos falando também um pouco de tecnologia, que é o hardware. Tá? Só que onde é que está a riqueza? É a capacidade dessa sociedade de criar repertório, palavras em cima das letras. Aí você começa a ter o espaço de geração de riqueza. Os recursos e a capacidade de combinar esses recursos na geração de coisas que têm significado na sociedade. E se a gente for olhar o Brasil, onde é que falta? Recursos ao monte, tá? E a nossa ainda não capacidade plena de criar infinitas palavras com esse alfabeto que a gente tem imenso espalhado por esse país. E aí me vem essa curva. É uma curva que eu olho para ela todo dia. Tá? Porque é uma curva do momento de transição de era, né? Às vezes a gente vai discutir modelos econômicos, os otimistas de plantão, eu não estou aqui dizendo que eu não sou otimista, mas eu acho que eu estou querendo trazer um pouco de um ar realista para o que está realmente acontecendo. Eles olham geralmente uma curva cíclica, que sai de um ponto, vai para outro e entra no outro estágio. Nunca se projeta uma possibilidade. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu não consigo botar o... Opa! É isso? O que é importante aqui? Eu não estou conseguindo... Deixa eu voltar. Você tem uma ordem econômica hoje que entra numa crise, tá? E o surgimento de uma nova ordem que é a curva de baixo, tá certo? Que é o surgimento do novo. Eu queria só... Onde é que tem o... Para frente, não, e o verdinho é aqui? O verde é o laser point. Então, aqui. Está vendo aqui? Essa curva é a curva do modelo econômico industrializado, da escala sem precedente, e que hoje, qual é a grande questão dessa curva hoje? Tem uma questão científica. Tá? O meio ambiente já disse, do jeito que vai,
Não dá. Só se a gente tiver mais uns 5 planetas para gerar crescimento econômico com base nesse modelo. Que é o quê? Uma economia carbonizada, materializada, de usufruir dos recursos naturais para produzir coisas de utilidade duvidosa, mas que precisa gerar o famoso crescimento econômico, com base na carbonização da sociedade. Aí vem uma série de crises que passam uma por outra, tá? Dinheiro sendo investidos, gastos, tá? O limite já está colocado, a natureza colocou o limite, a sociedade está colocando o limite e o homem não está respeitando esse limite. O que é que acontece com essa curva? Ela chega no momento que ela pode vir para cá. As pessoas odeiam pensar isso, mas o cenário pode piorar. Um país que estava há menos de 2 anos atrás, capa da The Economist, com o Cristo Redentor decolando, não consegue crescer 2% ao ano economicamente. Essa é a realidade do nosso país. Tá? E um país que está praticamente em pleno emprego. Será que a gente quer realmente ser alguma coisa diferente do que a gente é? Ou a gente está satisfeito do jeito que a gente está? A oportunidade aqui é muito grande, na minha opinião. Por quê? Porque tem uma curva nova surgindo. E qual é a sensação que a gente tem hoje desse ligeiro mal-estar? Eu consigo ver um paralelismo entre essas curvas. Tá? Uma está na descendente e tem uma nova ordem que está surgindo. Só que para uma nova ordem surgir, ela tem um investimento, ela não é linear. Então a gente tem a sensação de que nada está acontecendo direito. O velho não funciona, o novo não aparece. Parece aquela coisa do paradoxo de Gramsci, que falou no início do século retrasado, né? Uma velha ordem agoniza, enquanto a nova ordem parece não ser capaz de nascer. E essa sensação de desconforto que nós estamos em curvas descendentes, eu sinto isso bastante, queria compartilhar com vocês, na transformação. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião, a gente tem uma saída. Tá? E eu vou passar por uma questão com vocês que é fundamental, e esses 2 mundos estão rodando no paralelo. Tá? Esse mundo aqui fala de sustentabilidade, esse mundo aqui também fala de sustentabilidade. Mas que sustentabilidade é essa que esse mundo fala, e que sustentabilidade é essa que esse mundo fala? Esse mundo fala de social good também, e esse mundo também fala. Eu tenho uma grandíssima impressão que o social good daqui é muito diferente do de cá, e o de cá é diferente de cá. Eu vou fazer um exercício aqui rapidamente sobre o tema mobilidade. Pode ser mobilidade urbana. Tá? E aí vamos voltar para a questão das letras, dos repertórios que são criados. Tá? O que acontece aqui em cima? Fala de mobilidade, o mundo antigo pensa carro. Tá? Foi o que aconteceu no Brasil. A gente precisa, e esse mundo novo pensa o quê? Bicicleta. Estamos falando de mobilidade. Vamos discutir mobilidade. Tá? O mundo lá de cima pensa, precisamos crescer, carros, bota um S, fica mais fácil, não pensar muito, não bota uma letrinha, bota um S, ganha escala. Tá? Aí o de baixo fala bicicletas. O de cima, vamos criar rodovias. Vamos botar o carro para circular mais. O de baixo fala ciclovia. Eu queria compartilhar isso muito, que é uma experiência muito pessoal, quando a gente vai discutir isso hoje em dia, conceitos e esses conceitos que estão em mobilidade, sustentabilidade, bem-estar social. E a gente tem que perceber que os repertórios são um pouco diferentes. Porque também a gente tem que dar a mão para a palmatória e agradecer o momento que a gente vive. Por quê? Porque ninguém que está nessa sala aqui, inclusive ninguém, já viveu um momento como esse de uma mudança de era. De uma saída de um modelo econômico que é baseado no comando e controle e na industrialização para uma sociedade em rede.
Então, a humildade agora e a abertura para se jogar de um ponto para o outro é o que vai contar. E o nome do jogo agora é serenidade, coragem, diálogo, construção coletiva. Coisas que o ambiente digital já está nos proporcionando e que a gente está engateando com relação ao uso dele. Se lembra da questão do pescar, que eu coloquei atrás? Como é que a gente cria esse repertório? Onde é que está esse pescar? Isso dentro do nosso trabalho. Numa sociedade hoje que tem muito pouco do que contar com relação a uma alavancagem com relação a recursos naturais, a gente precisa voltar para um recurso natural que é de fundamental importância, que é todo mundo aqui tem bastante e que não polui o ambiente, que é ideia, abundância interna, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de criar. Então, onde é que está a verdadeira pesca desse novo modelo econômico? Está dentro de você. Aprender, a sociedade em rede hoje se coloca como uma premissa de fundamental importância, que é uma sociedade baseada em informação, conhecimento e hoje criatividade. Onde é que está tudo isso? Está dentro de você. E aí trouxemos essa minha inspiração, eu me intitulo como civirólogo, tá? Que eu acho que é uma atitude extremamente interessante, eu chamo isso de um estado de consciência, que é você estar sempre preparado para o que você não sabe. Está sempre com uma pergunta na frente. E você ter o estado de consciência de saber o seguinte: você pode fazer o melhor que você pode com o que você tem. O que acontece com isso? Quando você conta com o que você tem, você pode. Quando você conta com o que você não tem, você não pode. E o que é que você tem? Você tem a você mesmo, primeiro. A nossa forma de olhar o mundo, de se educar, sempre foi muito baseada em olhar para fora. Você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo. Ah, sabe falar inglês? É mais ou menos. Sabe falar chinês? Ainda não. Pergunta um monte de coisa que você não sabe. Nunca se aborda assim, o que é que você sabe? Onde é que está o seu repertório? Isso na educação de filho até. Está sempre colocando para fora, para fora, para fora, para fora. Quando o nosso caminho é muito mais para dentro. A falta de sustentabilidade hoje, econômica, passa muito do indivíduo hoje que não está bem sustentado dentro dele. A subjetividade dele está desorganizada. Ele não foi educado a confiar nele mesmo. A gente não valoriza o sentir. A gente paga caro para ter. Tá? Ter significa destruir uma árvore para construir alguma coisa carbonizada para vender na prateleira de um supermercado, enquanto um sentimento vale menos. É o que eu costumo dizer, você paga R$10 numa transação bancária e não quer pagar R$1 numa música. Essa é a opção da sociedade. Isso a gente está optando, isso está acontecendo. Esse é o sistema que está aí rodando. E que nós fazemos parte dele. Eu queria passar para vocês agora, começar a mostrar algumas saídas para isso que eu estava falando. Tá? É onde a gente está trabalhando. Que é, como é que se dá esse processo de civirologia? Primeira coisa importante da civirologia é, você pode. Tá? É trazer de volta o direito, não tem nada de errado com você, primeiro. Você pode ter essa consciência. Porque na hora do vamos ver, tem que se virar. Né? A capacidade de superação do ser humano em diversas situações é uma coisa fenomenal. É uma coisa divina. Então, o processo de civirologia é uma coisa muito, muito simples. Por isso que eu chamo que é um estado de consciência. Todo mundo faz isso no dia a dia. É só a gente ter um pouquinho de consciência disso. Cada dia mais. Que é refletir, ou pensar, ter uma ideia, colocar essa ideia na ação, interagir com o outro, porque quando você age, você automaticamente conecta com alguém. A partir dessa interação, você recebe o quê? Um feedback, que faz com que você reflita de novo, que você tenha novas ideias, que você aja de novo, que você interaja e que você reflita de novo.
Ou seja, é o ser humano em construção eterna de um processo de reflexão e construção da sua criatividade, da sua capacidade de pensar e da sua capacidade de gerar conhecimento. Que é o bem mais precioso nesse século que a gente está vivendo. E aí eu chamo tudo isso hoje, eu intitulo isso de sociedade criativa. Por que eu chamo de criativa? Tá? Para mim, ela nasce, a primeira fase dessa sociedade, ela vem de uma sociedade que começa a aprender a produzir informação. Tá? Depois, já ouviram falar, sociedade da informação. Aí tem um outro momento dessa evolução que a gente começa a pegar dessa informação e começa a produzir conhecimento. Aí chama-se sociedade do conhecimento. Até então que a gente vai usar esse conhecimento para a resolução de problemas reais da vida, que é a sociedade criativa, que cria soluções para esse momento de transição que a gente está vivendo, que nós somos chamados a inventar que futuro é esse. Ele não vai acontecer por si só. Vocês devem ver palavras como inovação, criatividade, design. Ou seja, você roda o mundo e você todo dia está ouvindo isso aí de uma forma cada dia mais forte. E a gente criou um espaço digital para que isso acontecesse. Tá? E eu vou fazer um convite para vocês, para a gente mergulhar um pouco nessa possibilidade que está aí, com quase 30 mil pessoas trabalhando no Brasil nessa dinâmica, de todos os estados brasileiros, criando as suas palavras, utilizando os seus repertórios, na tentativa de criar esse mundo novo. Você já pensou em um lugar onde suas ideias podem ganhar uma força? Na Itsnum, ideias são reconhecidas e remuneradas. Somos uma rede social criativa. Quanto mais você cria, mais você ganha. Sua reputação aumenta, sua rede se amplia e seu bolso agradece. Aqui, um clique vale R$1. Existem 3 formas de ganhar dinheiro na Itsnum. Recebendo R$1 da galera, sendo selecionado numa chamada criativa e através do financiamento coletivo. Veja o Bruno, que vive ganhando R$1 da galera com suas ideias. Já foi selecionado numa chamada criativa e ainda conseguiu comprar um novo equipamento através do financiamento coletivo. Na Itsnum, sempre tem alguém precisando de ideias. E de outro lado, uma galera disposta a criar. Vamos viver com criatividade? O que é que a gente está fazendo na Itsnum? Tá? Articular ideias, pessoas e dinheiro. Tá? As ideias estão num lugar, as pessoas em outros e o dinheiro em outro lugar. Por que não juntar as 3 coisas para viabilizar que tudo aconteça nesse mesmo espaço? Tá? Aqui a gente liga, quem é mais familiarizado com os temas tecnológicos, 3 coisas no mundo digital econômico que para mim são coisas que estão dando certo e que a gente aposta bastante. É o crowdsourcing, tá? Que é a capacidade de você gerar soluções ou ideias na multidão para resolução de problemas reais ou para construção de coisas, tá? Que é o que ele chama lá nas chamadas criativas. O crowdfunding, tá? Que é o financiamento coletivo, e a economia peer-to-peer, pessoas para pessoas, que a gente trabalha no clique do R$1. Eu vou explicar aqui agora como é que isso funciona. Eu vou trazer um exemplo que me anima bastante desse jovem chamado Sabará. Ele fica numa cidade chamada Congonhas do Campo, no interior de Minas Gerais. É a cidade do Aleijadinho, não sei se quem já foi lá. Então, Sabará é um menino extremamente criativo que mora na cidade interior do Brasil, tá? E que participou de uma chamada criativa da Fundação Telefônica para discutir alguma coisa de educação e ganhou R$300, tá? Porque ele trouxe uma ideia extremamente interessante e foi remunerado por isso. Tá? O que é que aconteceu depois? Ele também pinta.
tá? E ele foi e participou de um concurso que a gente fez chamado de Crowd Art, onde a gente selecionou alguns artistas para fazer uma exposição na Galeria de Arte em São Paulo. E ele participou, tá? E ele começou o quê? A criar o seu próprio empreendimento. Ele é um chamado, essa palavra já circulou aqui, um agente livre, tá? As ideias deles começaram a ser remuneradas, ele começou a se potencializar, começou a ganhar R$1 da galera com as ideias dele, se animou tanto que fez o projeto de financiamento coletivo dele lá. Ele precisava de R$2.500 porque ele tinha um sonho, fazer uma exposição de arte em Congonhas do Campo com os amigos dele, com os artistas da região. Ele foi lá e fez. Com 21 pessoas que ajudaram a viabilizar esse projeto para ele. Ele tem uma rede de 47 e 21 pessoas ajudaram ele a fazer isso. Que é outra coisa muito importante no ambiente digital agora. Não é só ter bilhões de pessoas, é aquela história, o cara tem uma loja, tá? Pô, vieram 1.000 pessoas na minha loja, ninguém comprou nada. Ou seja, você gastou um senhor dinheiro porque você teve que atender 1.000 pessoas e não gerou nada. É muito melhor ter 100 pessoas vindo e 50 comprando. Então hoje a gente passa também para um momento no ambiente digital onde a gente tem que qualificar um pouco as relações que aqui estão. E esse menino conseguiu viabilizar com os amigos dele, com a turma dele, o sonho deles lá, regionalmente. Ele, uma pessoa, um agente livre que foi lá e viabilizou o próprio empreendimento dele e aprendeu a trabalhar em rede e está sustentando dessa forma. Sem precisar sair da sua localidade, não pegou carro, não pegou avião, tá certo? O dinheiro circulou pela rede, foi para lá, ele não saiu da sua localidade e lá criou um ambiente próspero, localmente, ali mesmo. Um outro caminho interessante dentro da It's Noon, que eu acho que vale a pena a gente pensar, é como eu crio um empreendimento digital. Tá? Coisa fundamental da criação dessa lógica de empreendimento digital é como é que você conecta essas três coisas. O que eu quero fazer, minhas ideias, meus projetos, as pessoas que vão me ajudar nesses projetos e o dinheiro para fazer com que ele aconteça. Tá? Que é a criação do que eu chamo de uma comunidade criativa que você faz o seu empreendimento digital. Veja esse exemplo aqui. Tem um Instituto Criar de Cinema em São Paulo, que estava com 67 jovens que participaram dos programas, e eles venderam um projeto para uma marca de refrigerante, a Coca-Cola, que era produzir anúncios sobre o seguinte tema, né? Mostre para o mascote da Copa do Mundo da FIFA 2014 o que é ser o mais brasileiro de todos os brasileiros. Produzir vídeo e produzir cartazes. Tá? Então, desses 67 jovens, o Instituto Criar organizou a sua rede, vendeu um projeto para a Coca-Cola, viabilizou na rede, esses jovens ganharam R$2.000 fazendo vídeo, tá? Os que fizeram cartazes ganharam R$500 e continuaram lá na periferia de São Paulo, nas suas devidas localidades, fazendo o quê? Botando a cabeça para funcionar e levando dinheiro para a sua localidade de seu sustento. E aí, esse é um exemplo de um cartaz que foi comprado pela Coca-Cola dessa forma. Aí eu queria voltar de novo para essa curva, tá? Para fazer uma provocação para vocês e um convite ao mesmo tempo. Como a gente vive um momento que eu começo naquela coisa, pô, mas que incômodo, esse cara trouxe aqui umas coisas meio que me incomodou um pouco. Tá? E outras coisas que são luz. Quando a gente fala de It's Noon, o nome é em inglês de propósito, porque diz respeito ao sol do meio-dia, onde ninguém faz sombra para ninguém e ninguém rouba a luz de ninguém. Sol na cabeça, cucuruto, sem sombra. Então, é essa a visão que a gente tem. Tá? Essa tecnologia nasceu no Brasil. Tá? E quando a gente olha essa curva, eu vou fazer uma provocação para vocês de novo aqui, uma forma de como a gente pensa esse mundo novo, né? Essa curva a gente vê essa bandeira. O que é que está de errado nessa bandeira? O nosso progresso é para baixo.
Já viram isso? Quando a gente pensa nessa curva, que bandeira é essa? Hein? É um progresso para cima. Então eu queria fazer um convite a vocês, para que vocês venham com a gente na Itznum, tá? Porque se vocês seguem, curtem as minhas ideias, está na hora de conhecer um botão novo. Vamos começar a gerar riqueza distribuída na rede. Convido vocês todos a participar com a gente, foi um prazer essa conversa.